Boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que sintoniza agora a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo o programa Madrugada de Bênçãos. Sou o Padre Giuli, vamos juntos ao vivo até 1h amanhã, nosso novo horário, das 11 à 1 da manhã, aqui pela Rede Século XXI. Rezamos juntos, rezamos como comunidade do Senhor, formando esse grande grupo de oração, essa grande corrente de oração. Hoje, segunda-feira, estamos começando mais uma semana. Talvez você está estranhando, né? Segunda-feira não é o dia do Padre Giuli, dia do Padre Rafael, né? Mas hoje eu estou aqui com você, vamos rezar juntos nesta segunda-feira, entregar ao Senhor essa segunda-feira, véspera de feriado, né? Amanhã é feriado de carnaval, muita gente fazendo seus retiros, rezando, mas se você vai se divertir também, vai com prudência, vai com discernimento, vai se divertir como cristão católico, é importante isso, pois na quarta-feira já vamos começar a Quaresma, campanha da fraternidade, nosso caminho em preparação para a Páscoa do Senhor, quarta-feira de cinzas, da imposição das cinzas, sinal da nossa conversão, da nossa mudança de vida. Estamos no mês de fevereiro, segundo mês desse ano de 2016. Quero que você ligue para você participar conosco, mandando o seu pedido de oração. Madrugada de Bênçãos, e na Madrugada de Bênçãos nós nos unimos para rezar, para pedirmos realmente a intercessão de Nossa Senhora, porque rezamos junto à Mãe de Jesus e Nossa Mãe, para pedir que Jesus atenda nossos pedidos, nossas intenções e orações, que Ele possa tocar a nossa vida, a nossa história. Você rezou comigo o terço das mãos ensanguentadas de Jesus, às 10 da noite, e assim será durante toda a semana, não é? De segunda a sexta rezamos o terço das mãos ensanguentadas às 10 e às 11 começamos a madrugada de bênçãos. Então ligue para nós, para a gente rezar junto. Não só o padre rezar por você, mas para a gente rezar junto em comunhão. 0 operadora 19 3871 9620, nosso telefone. Nossas atendentes estão lá para acolher você com todo o carinho aqui na Madrugada de Bênçãos. Você também pode falar ao vivo com o padre, deixando a sua oração, partilhando alguma coisa da sua vida. Então ligue, participe conosco. 0 operadora 19 3871 9620 para a gente rezar juntos. Quero mandar um abraço especial a todos os aniversariantes deste dia, dessa segunda-feira e dessa semana de fevereiro. De maneira especial, mando um abraço especial lá para meus pais, seu Rubens e dona Doroti, lá em Porto Feliz, que hoje fazem 37 anos de casados, de união matrimonial. Deus abençoe, um beijo ao pai e à mãe lá em Porto Feliz, que hoje fazem também aniversário de casamento. Quero rezar por eles, agradecendo a união matrimonial, o sacramento do matrimônio na vida deles, né? Então, sempre ligadinho com a gente aqui na Rede Século XXI. Sempre temos um tema para a gente rezar, para a gente aprender, para a gente meditar. Nosso tema hoje, arrependimento. Vamos falar sobre isso, vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso, o que a igreja nos ensina. Arrependimento, conversão, mudança de vida, tem tudo a ver. Quarta-feira vamos iniciar o período da Quaresma, como eu já falei, período de conversão, de mudança de vida, período de arrependimento. Arrependimento que significa eu olhar para dentro do meu coração e ver aquilo que está errado, aquilo que não está correto. E eu me pauto onde? Quer dizer, qual a referência que eu tenho? É a palavra de Deus. É aquilo que Deus fala ao meu coração pela palavra, pela Bíblia, pelo ensinamento da igreja e pela oração. Quer dizer, aquilo que está fora de direção, que está fora do alvo. É importante dizer que a palavra pecado, em hebraico, tem dois significados. Primeiro significa errar o alvo, errar a direção. Segundo, significa mancha, não é? Uma mancha. O pecado é uma mancha, um machucado, a raiz é a mesma. E é interessante dizer isso porque, então, quando nós pecamos, nós erramos a direção, erramos o alvo. E qual o alvo? Qual a direção? É a palavra de Deus e a vontade de Deus. Quando eu não faço a vontade de Deus, não sigo a sua palavra e não coloco em prática, eu estou errando o alvo, a direção. Eu estou pecando. Pecado é isso, a grosso modo, claro, né? Esse é o pecado. Então é necessário eu me converter, quer dizer, mudar de direção. Mas para que isso aconteça, é necessário eu me arrepender.
arrepender primeiro daquilo que eu fiz. E para eu me arrepender, eu preciso ter noção do erro. Se eu não tenho noção de que aquilo que eu fiz está errado, não tem como eu me arrepender. Aí a importância da nossa fé, da nossa oração e da nossa invocação do Espírito Santo de Deus. A igreja vai nos ensinar, e a palavra de Deus, que o Espírito Santo é aquele que nos ilumina, mostrando-nos o caminho, mostrando-nos a direção. E o Espírito Santo é aquele que acusa-nos daquilo que está errado. Essa é uma função importante do Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, porque às vezes nós dizemos que o Espírito Santo ilumina a nossa vida, nos dá força, nos dá coragem, etc. E é verdade, claro. Mas o Espírito Santo também, uma das suas funções, é justamente acusar-nos daquilo que está errado, para que a gente possa perceber que está errado e possa então se arrepender. Se eu não perceber que aquilo está errado, se eu não tiver noção de que aquilo está errado, que o caminho que eu estou trilhando está errado, não tem como eu me arrepender. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é? Ela vai dizer assim para nós, que é o texto que na Quaresma nós usamos muito, lá no Evangelho de São Marcos, bem no comecinho do Evangelho de São Marcos, no capítulo 1 já, Jesus diz assim, o texto do Evangelho diz assim: depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia, pregava o Evangelho de Deus, quer dizer, a boa notícia, e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Olha só, convertei-vos e crede no Evangelho. Na quarta-feira de cinzas, você vai ouvir essa palavrinha, quando o padre traçar o sinal da cruz com as cinzas na sua cabeça, ele vai dizer assim: convertei-vos e crede no Evangelho. Quer dizer, mude de vida, mude de direção. Converter, você está numa estrada, você quer voltar, você precisa fazer a conversão para voltar. E quando você volta, você não volta pela mesma estrada, você volta por outra. Interessante isso. A conversão significa eu voltar, mas não pelo mesmo caminho. Porque se eu voltar pelo mesmo caminho, eu vou refazer tudo aquilo. E Deus não quer isso para a gente. Quando a gente erra a direção, peca, portanto, erra o alvo, a gente passa por situações que não são da vontade de Deus, que estão longe de Deus. Portanto, quando eu me converto, eu preciso voltar para a vontade de Deus, mas não pelo mesmo caminho, porque senão eu vou relembrar tudo aquilo, vou remoer tudo aquilo, vou ressentir tudo aquilo. A ciência, a psicologia, vai dizer que isso é terrível. Quando a gente fica remoendo algo, ressentindo algo, aquilo vai se cristalizando em nosso coração e aquilo faz um mal terrível. Mas Jesus já sabia disso. Por isso que ele dizia, convertei-vos, quer dizer, volte para mim, mas volte por outro caminho, volte noutra direção. E não no mesmo caminho, porque senão você vai reviver tudo aquilo. Não é isso que Deus quer para nós. Se você lembrar também na Bíblia, aquela passagem bonita do filho pródigo, Lucas capítulo 15, onde o filho mais novo pede a herança e vai embora, pede a herança para o pai enquanto o pai está vivo, não é? O que é pior ainda, porque no coração dele ele tinha matado o pai. E ele se afasta e perde todos os bens e depois retorna. E quando ele retorna, antes de retornar, ele para e faz um exame de consciência. Eu vou voltar lá para o meu pai, vou dizer que eu pequei contra ele, não é? Pequei contra os céus, vou me arrepender, que ele me trate como um dos seus funcionários, um empregado, e vem. Quando ele chega próximo à casa do pai, e o pai o vê, o pai corre-lhe ao encontro para lhe abraçar. Se você perceber no texto do Evangelho, não é o filho que corre ao encontro do pai, é o pai que corre ao encontro do filho. O pai estava sempre à espera de que o filho pudesse voltar a qualquer momento, pudesse se arrepender. E ele arrependeu-se.
Claro que o Evangelho vai ensinar que ele se arrependeu de uma maneira dolorosa, pela dor. Há um ditado popular que diz isso, né? Se não vai a Deus por amor, vai pela dor. Mas veja, se nós podemos ir pelo amor, por que nós vamos escolher a dor? Não há necessidade. É preciso reconhecer e se arrepender antes de acontecer determinadas coisas em nossa vida que nos fazem se afastar ainda mais de Deus e se perder cada vez mais. Aquele filho pródigo mais novo arrependeu-se e teve a coragem, porque esse é outro passo importante. É necessário ter coragem. E outro passo, humildade. Talvez duas virtudes que faltem tanto no mundo de hoje. Coragem e humildade. Humildade para eu reconhecer que eu errei, que eu estou errado, que eu sou humano, que eu sou fraco, que eu sou limitado. E é ridículo, meu irmão, minha irmã, quando as pessoas ficam apontando o dedo para os outros e não olham para a sua vida, para os seus erros. São Francisco de Assis vai dizer assim: a única coisa que nos diferencia dos outros são os nossos pecados, porque eles são diferentes, mas todos nós temos. Se você participou da missa ontem, domingo, quinto domingo do tempo comum, o Evangelho falava muito sobre isso. A primeira leitura mostrava o profeta Isaías, o chamado do profeta Isaías, e Isaías dizendo que não era digno de anunciar a palavra do Senhor. E aí o Senhor diz a Isaías no sonho, em oração: eu vou colocar uma brasa nos seus lábios para purificar, para que você possa anunciar a minha palavra. Então Isaías diz: Senhor, envia-me. Isaías se reconheceu necessitado, pecador, frágil, fraco, limitado, mas Deus o escolheu, porque Deus faz a obra acontecer. Depois ainda na liturgia de ontem, São Paulo aos Coríntios, dizendo assim, que ele foi escolhido para anunciar Jesus como um abortivo. Paulo diz isso, não é? O abortivo significa algo que não está acabado, que está por finalizar, que não está pronto. Paulo diz que é um mal acabado e mesmo assim Deus o escolheu. Ora, no Evangelho ainda dizia assim, Evangelho de São Lucas, Pedro, naquela pesca milagrosa que acontece, Pedro vendo aquilo se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Olha só, e Jesus escolhe Pedro para ser pescador de homens, e mais tarde vai dizer: tu és Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Portanto, meu irmão, minha irmã, quantas vezes Deus chama você ao arrependimento, à mudança de vida, à conversão, chama você para você ser testemunha dele na sua família, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Claro que anunciar o Evangelho não significa que você vai ficar em praça pública gritando lá, não é? Achando que Deus é surdo. Não, não precisa fazer isso, não. Mas você prega a palavra de Deus com a sua vida, com o seu testemunho. Isso é o mais importante e é o que o mundo mais precisa, de pessoas que sejam sinais de Deus. Mesmo sendo limitado, mesmo sendo frágil, e Deus sabe que você é frágil e limitado, que eu sou frágil e limitado, claro que sabe, mas se Ele me escolheu e escolheu você, Ele vai dar os meios, os instrumentos, para você colocar em prática essa missão. Se nós não tinha escolhido você, tenha certeza disso, Deus não brinca conosco. Pedro é escolhido sendo fraco, Pedro foi cabeça dura, sempre, tanto é que vai até negar Jesus, lá na traição de Jesus, no julgamento, mas Pedro continua firme com Jesus. Esse é o segredo. Mesmo com nossos erros, nossas limitações, nossas quedas, nós precisamos nos manter firmes e fiéis a Jesus, porque a bênção só vai acontecer em nossa vida se nós nos mantivermos firmes, fiéis. Padre, eu sou muito pecador, eu erro demais da conta. A misericórdia do Senhor é maior que isso. Claro que Jesus não acolhe em nenhum momento o pecado de ninguém. Não, em nenhum momento. Ele acolhe a pessoa, isso é importante. Quando ele acolhia alguém, ele dizia no final: vai, tua fé te salvou. Em outras ocasiões, vai e não peques mais. Começa uma vida nova. Começa um novo caminho. Claro que nesse recomeço,
nós podemos cair de novo, nós podemos ter um deslize, e Deus sabe disso, sabe que a gente é limitado, é frágil, é fraco. Mas quando a gente cai, a gente se levanta de novo, Senhor, errei, a humildade e a coragem, não é? Senhor, errei, caí de novo, me ajuda a levantar e a não cair mais. Quero continuar nesse caminho, não quero errar a direção, não quero errar o alvo, a meta. Quero continuar firme, porque eu quero ser abençoado, porque eu quero ser de Jesus acima de tudo. Eu não quero ser do mal do inimigo, eu não quero fazer as suas obras, eu quero a bênção na minha vida e eu quero ser sinal de bênção na vida dos outros. E quando nós somos sinais de bênção na vida dos outros, nós acabamos sendo mais abençoados ainda. Mas para esse caminho acontecer, repito, é necessário um processo de arrependimento. Claro que talvez você não tenha cometido nada assim extravagante, terrível, um pecado mortal, mas há coisinhas que nós vamos cometendo ao longo da vida, que aquilo vai se acumulando e cristalizando em nosso coração, formando uma bola de neve, parece. Às vezes temos, eu costumo brincar, que às vezes temos alguns pecados de estimação, não é? Que a gente não quer deixar de lado aqueles pecados, e que é necessário, porque se a gente ficar cultivando, aquilo vai crescendo, e depois que aquilo está muito grande, para ser cortado, é mais dolorido. É como uma doença em fase inicial, se você a descobre e você faz um tratamento e busca isso, é muito mais fácil alcançar a cura. Mas depois de um certo estágio da doença avançada, às vezes não tem mais cura, já está perdido, condenado. A nossa fé nos ensina assim também, as situações da vida nossa, como seres humanos que somos e espirituais, que nós precisamos cortar, como diz o outro, o mal pela raiz. Se nós não cortamos de início, aquilo vai crescendo e vai produzindo mais espinhos, vai produzindo o que não presta. E o diabo aproveita. O inimigo ele vai minando a nossa vida devagarinho, né, com coisinhas pequenas. Quando a gente vê, a casa caiu. Nós estamos aí à véspera do carnaval, não é? Que é uma festa folclórica muito bonita. Não é feio, não. O problema não é o carnaval e a festa folclórica. O problema são as pessoas que lá vão e perdem os seus valores, deixam de lado talvez a roupa de cristãos, não é? E aí aquilo vira uma bagunça, vira uma promiscuidade, não é? Infelizmente a gente vê isso nos telejornais. Uma festa que poderia ser tão bonita, de diversão, de confraternização, se torna uma bagunça, infelizmente. Aí você pode dizer assim, ah, mas não tem importância, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Foi o que eu acabei de dizer, por isso citei o exemplo. São essas pequenas coisinhas que vão se acumulando em nosso coração e que vão crescendo. E quando a gente vê, aquilo se tornou uma árvore tão grande do que não presta, que para arrancar é difícil. Olha só, repito, não estou dizendo que o carnaval não presta, não, não é isso. Pelo contrário, estou dizendo que o carnaval é muito bonito, uma festa folclórica maravilhosa. Mas oxalá as pessoas que participassem lá, participassem realmente com valores, com dignidade. E muitos que vão lá são cristãos, a gente sabe disso, né? Participassem, portanto, como cristãos, seria uma bênção, claro. Mas nem sempre acontece isso. Olha só, o testemunho é muito importante. Testemunho não só dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. Falar de Jesus e rezar em casa é muito bonito. Mas e fora de casa? Eu dou o meu testemunho no meu trabalho, no ambiente de trabalho, no ambiente de diversão. Não é proibido o cristão se divertir, ser alegre, não, viu? Tira isso da cabeça, não é proibido, não. Repare que Jesus, os grandes ensinamentos de Jesus, ele dava onde? Em torno da mesa, nos jantares, almoços, nas festas. Jesus era muito sociável. Então nós podemos. O que não podemos é passar do limite. Esse é o problema. Precisamos achar o equilíbrio. Mas, se porventura você passar do limite, sair do equilíbrio, desequilibrar, arrependa-se. Arrependa-se. Chegue diante de Deus e diz, Senhor, eu passei do limite.
eu errei a meta, errei o objetivo, eu sou do Senhor, eu sou de Jesus. Eu não podia ter feito isso, mas fiz, fui fraco. Ajuda-me a levantar. Por isso nós temos na igreja um sacramento muito bonito, estamos no ano da misericórdia, o sacramento da reconciliação. E agora na quaresma, quase todas as paróquias têm lá o seu período de confissões, onde eu recebo o sacramento, o sinal visível da graça de Deus para um recomeço, para uma conversão, para um arrependimento. Para eu ver aquilo que está errado e precisa ser transformado, precisa ser mudado. Peça isso a Jesus nessa quaresma que vamos começar. E aqui na madrugada vamos falar muito sobre isso, nesse tempo rico que a igreja nos oferece. Arrependa-se. Vamos rezar juntos hoje. Rezar pela sua conversão, pela minha conversão, pela nossa conversão. Rezar pelo arrependimento, para que possamos nos arrepender de tantas coisinhas e sermos melhores. Não é ficar achando pelo em ovo, pelo amor de Deus, viu, meu irmão? Não é isso não. Achando que a nossa fé é só ficar olhando o pecado. Não. É pelo contrário. É olhar a misericórdia. Olhar que Deus é bom para conosco, desde que nós nos arrependamos e recomecemos o caminho novamente.